Olá, amados, um bom domingo, abençoado por Deus. Sabemos que hoje o povo está indo para os seus cultos, suas igrejas, mas eu venho aqui trazer uma palavra aos nossos corações e, como foi prometido, às 4 horas da tarde vamos estar orando por vocês. Deus seja louvado em nossas vidas. Estou com uma palavra Vou começar hoje um pouco mais cedo, porque eu quero trazer essa palavra aos nossos corações. Eu tenho certeza que o Espírito Santo irá falar profundamente ao coração de vocês, cujo tema é: Deus não me lança fora da tua presença. É um Salmos 51, no versículo 11. Não me lance fora da tua presença, e não me retire de mim o teu Espírito Santo. Esse salmo me chama a atenção, que era um momento de decadência de Davi. Momento que Davi tinha pecado contra Deus. No 51, no versículo 1, ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti e contra ti somente pequei. Fiz o que os teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares, é puro e quando julgares. Eis que a iniquidade foi formada, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que ama a verdade do íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo, alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecadores, apaga toda a minha iniquidade. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito. Primeira coisa que nós vamos frisar aqui: Davi assume que pecou. Davi aqui assume o seu pecado e reconhece que somente a misericórdia de Deus é capaz de perdoar o seu pecado. Davi aqui faz literalmente uma poesia para Deus, um louvor dentro do teu sofrimento. Davi diz que o coração dele estava tomado pelo pecado, a sua alma estava tomada pelo pecado. Mas em nenhum momento aqui Davi vai defender a posição que ele ocupava. Davi era um rei. Davi não se preocupa, ou seja, não está preocupado com a coroa que estava sobre a sua cabeça. Davi somente aqui se preocupa com uma coisa, de ser purificado do pecado. Ele reconhece os erros, ele chega a pedir júbilo ao Senhor, porque sentia que seus ossos estavam sendo esmagados. O pecado de Davi toma conta dele de uma tal maneira que ele pede ao Senhor
para que lave com isopo. Era uma planta que se usava para fazer sabão. Então ele pede aqui a Deus purificação. Ele pede a Deus aqui santidade, mediante de uma situação difícil. Ele fala: Senhor, me purifica diante dos meus inimigos. Davi está preocupado aqui, amado, unicamente de ser purificado dos pecados, dos erros, das transgressões. Davi aqui não está preocupado com a posição que ele ocupava. Davi quer ser purificado. E nós vamos entrar aqui num detalhe onde eu queria. Não me lance fora da tua presença. O que é o homem sem a presença de Deus? O que seríamos de nós, o que seria de nós sem a presença de Deus? Como viver sem a presença de Deus? Já está difícil, já está complicado. Agora tu imagina sem a presença de Deus nos dias atuais, num momento tão difícil como esse, de percas, de dor, de sofrimento, se a presença de Deus não estivesse conosco. Então Davi aqui sabe que o mais importante é permanecer na presença de Deus. Davi aqui sabe que o mais importante agora não é se preocupar com a posição dele, mas sim se manter na presença de Deus. Porque era a proteção, o escudo dele, a fé dele estava depositada em Deus. Então Davi fala: Senhor, não me lance fora da tua presença. A Bíblia fala de um homem que foi lançado para longe da presença de Deus. Foi Jonas. Foi lançado dentro de um peixe. Foi tão terrível, mas tão terrível, que Jonas diz que se sentiu como se estivesse no inferno. Jonas se sentiu como se estivesse no inferno, porque estava lançado fora da presença de Deus. Mas Jonas, como Davi, reconhece que pecou, reconhece o seu erro. E o que Jonas faz? Ora ao Senhor. Jonas diz: se o Senhor perdoar os meus pecados, as minhas falhas, eu voltarei lá e pregarei o seu evangelho. Então Jonas aqui vai reconhecer, entende que precisa voltar à presença de Deus. O homem não pode, amado, viver sem a presença de Deus. O homem não pode viver sem a presença de Deus. O homem sem a presença de Deus é como se ele estivesse no inferno. O homem sem a presença de Deus, ele é vazio. A Bíblia fala que quando o Espírito Santo se retirou por 400 anos da terra, não teve mais revelação, não teve mais visão. Portanto, que tem alguns livros lançados aí pela Igreja Romana, que esse livro não tem virtude do Espírito Santo. Não tem virtude do Espírito Santo. Porque foi um período que Deus deixou de falar com os profetas na terra. É terrível ficar sem ouvir a voz de Deus. Então Davi aqui se preocupa: Senhor, não me lance fora da tua presença. Não me lance, Senhor, para longe ou para fora ou para distante da presença do Senhor. Eu quero ficar aqui na tua presença. Eu reconheço
errei, pequei, mas a tua presença, Senhor, é tudo para mim. A presença de Deus era tudo para Davi. A presença de Deus significava muito mais do que o poder que Davi possuía para ele. Nesse texto, tu não vai ver Davi preocupado em nenhum momento com a sua ocupação. Aí depois ele fala assim: não retire de mim o teu Espírito Santo. Amado, eu nunca vivi sem o Espírito Santo. Não dá para viver sem o Espírito Santo. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor já se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo já estava presente ali, mesmo quando a terra era sem forma e vazia. Mas o Espírito do Senhor já estava ali. O Espírito do Senhor já estava ali. O homem sem o Espírito Santo de Deus, ele não tem a presença. Então Davi aqui entende que ele precisa do Espírito Santo, o Consolador. O Espírito Santo do Senhor aqui se faz presente aqui nessa história, a pedido de Davi. Tu imagina a alegria no coração de Deus em saber que Davi, mesmo em pecado, mesmo cometendo erro, falha, mas ele tem o Espírito Santo. Elias, quando foi para a caverna, ele não foi sem o Espírito Santo. Portanto, que a Bíblia diz que o Espírito do Senhor visitou Elias naquela caverna. Você pode passar um momento difícil, momento de dor, momento de angústia, de perca. Mas se tem uma perca que você nunca pode ter, mano, é a presença de Deus e o Espírito Santo na tua vida. O Espírito Santo é a maior virtude que a igreja pode ter. E por que, amado, nos dias de hoje, a igreja do Senhor já não prioriza mais essa virtude? Como assim, pastor? Um foco maior, um estudo, a busca do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. A igreja já não se... Os pregadores não estão mais preocupados de falar sobre a virtude do Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre o gemido inexprimível do Espírito Santo. Nós estamos vivendo dessa maneira, mano. Parece que a igreja esqueceu do Espírito Santo do Senhor. Cada dia que passa, cada dia que vai passando, parece que a igreja não está nem aí, mano. O Espírito Santo, Davi reconhece que precisa dele. Davi reconhece que precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo do Senhor é a maior virtude, amado, que o homem pode ter. Então nós precisamos buscar o Espírito Santo do Senhor. Precisamos buscar essa virtude do Espírito Santo. Não dá para viver sem ele. Aleluia. Entenda isso. E Davi aqui vai entender, ele pede: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo.
ele pede a Deus para não retirar dele o Espírito Santo. Você vai ver que quando Israel ia para a guerra sem a presença de Deus, Israel perdia a guerra. Você vai ver que quando Israel ia para a guerra sem a presença de Deus, e que me chama a atenção que Israel já venceu batalha com muito menos soldado, com 300 de Gideão, mas a presença de Deus estava ali. Mas também Israel já foi para a batalha com muito mais soldado e perdeu a batalha, porque a presença de Deus não estava presente. Israel já foi para a batalha confiando que venceria. Quando Josué pegou os homens e falou: vai lá e traz a vitória. E quando voltaram, Israel tinha perdido a batalha. Mas por quê? Porque Acã tinha cometido um pecado. E esse pecado estava dentro da terra onde habitava o povo, dentro da tenda. Acã enterrou ali. Acã enterrou o pecado da onde ele trouxe. Então Israel começou a perder as batalhas, porque Deus se retirou da frente. Deus se retirou da frente. E quando Deus se retira da frente de Israel, Israel perdia as batalhas. Até porque Israel não era um povo literalmente de guerra. Israel era conhecido como pastores de ovelha. Aí Josué orou e Deus revelou que o pecado estava sobre Acã. E Acã foi tirado da presença de Deus. Israel foi à batalha e venceu a batalha, porque a presença de Deus estava com Israel. A presença de Deus estava ali com o povo de Israel. Então, quando a presença de Deus está na tua vida, independente de qual seja a tua dificuldade, o que você está passando, o que você está enfrentando, tu pode ter certeza que você vai vencer. E Acã trouxe o pecado e escondeu dentro de Israel. Portanto que até hoje nós pregamos sobre pecado de Acã, escondido no meio de nós. Ao contrário de Davi, Davi confessa o pecado, Acã esconde. E com isso bloqueou Israel de vencer as batalhas. Você quer ver um homem que reconheceu isso? Um homem que reconheceu, irmã Irani Almeida Cruz, a paz do Senhor, pastor, a paz, minha irmã, que Deus te abençoe. Manda um abraço pro Paulo aí, tá bom? Pro Paulo, pra família toda. Acã esconde o pecado. Baraque estava para ir para guerra, ou seja, desculpa, Baraque não. O povo de Israel estava para ir para a guerra. Baraque era o capitão. Ele ficava lá em cima do monte gritando. Tinha uma mulher chamada Débora. A presença de Deus não estava com Baraque. A presença de Deus estava com Débora. Então Baraque precisava ir até onde estava Débora, nas montanhas. Pedir Débora que fosse na frente daquela batalha, porque eles não poderiam ir sem a presença de Deus, porque o exército que vinha contra Israel era muito grande. Então chegam até Débora e convida a Débora para estar na frente da batalha. A Bíblia diz que Débora foi com eles e eles venceram, porque a presença de Deus estava na vida de Débora.
Quando Davi pede, Senhor, não me lance da tua presença, é por esse motivo. Davi sabia que não dava para viver sem a presença de Deus. Não dá para louvar sem a presença de Deus. Você pode cantar bonito, você pode ser um bom cantor, mas sem a presença de Deus não dá para viver. Bons cantores nós temos no mundo. A igreja não precisa de cantor, a igreja precisa da presença de Deus. A igreja precisa da presença de Deus. Então Baraque sabia disso e convidou Ana para estar na frente da batalha. Quando você tem a presença de Deus, não existe gigante que não cai por terra. Entenda, o pecado de Davi foi visto pela nação. Mas Davi não está preocupado com a nação porque viu o pecado dele. Davi está preocupado de não ser afastado da presença de Deus. A preocupação de Davi aqui é se manter na presença de Deus. É viver a presença de Deus. É estar na presença de Deus. Essa é a preocupação de Davi. Será que está sendo a nossa preocupação, amado? Ou nós estamos preocupados com nossos cargos, com as nossas funções? Nós temos que se preocupar com a presença de Deus. Gideão escolheu 32 mil homens para ir à guerra. E Deus falou, não estou nesse negócio aí não, Gideão. A minha presença não está nisso aí não. Então o que eu faço, Deus? Você pega e vai levar só os valentes, os medrosos, os tímidos, manda voltar. Voltou quase a metade. Os frouxos, manda voltar. Olha como são as coisas. Com os 300 havia a presença de Deus, mas com 32 não estava a presença de Deus. A presença de Deus vai estar onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele. A presença de Deus nunca está no meio da multidão. Como eu disse ontem, havia uma multidão em volta de Jesus, mas até aí ninguém tinha sentido a presença de Deus. Até que chegou uma mulher do fluxo de sangue e tocou. Jesus falou, saiu virtude de mim. Saiu o que? A presença de Deus para curar aquela mulher. Então a presença de Deus é tudo. A Bíblia fala que a sombra de Paulo curava. Mas era a sombra de Paulo? Não, era a presença de Deus. Quando Israel perdeu a arca, Israel ficou sem a presença de Deus. Imagina uma igreja, um povo, uma nação sem a presença de Deus. Amado, eu não quero nem imaginar. Eu não quero nem aqui passar pela minha mente viver, ou que seja um dia sem a presença de Deus. Não tem como viver sem essa presença de Deus. A Bíblia relata que quando Davi, juntamente com os seus homens, com os soldados, recupera a presença de Deus, a alegria voltou em Israel. A presença de Deus significa alegria. A presença de Deus significa paz, amor. A presença de Deus nos traz um avivamento. Então Davi não era bobo. Davi pediu para que não retirasse dele, que não retirasse ele da presença do Senhor. E nem tirasse dele o Espírito Santo. Era o que movia Davi. A presença de Deus e o Espírito Santo. É isso que é importante nas nossas vidas.
A importância da presença de Deus é muito maior do que cargos, de que função, do que posição. Do que adianta, amado, ocuparmos os maiores cargos da vida ou na igreja se não tivermos a presença de Deus? Profeta sem a presença de Deus é mentiroso. Profeta sem a presença de Deus vai entregar na carne. Mas com a presença de Deus, tudo dá certo. A presença de Deus é mais importante. A palavra relata que Davi estava na caverna de Adulão. Os homens estavam todos ali longe da presença de Deus. Eles eram tímidos, covardes, endividados. Mas quando saíram da caverna junto com Davi, eles saíram com a presença de Deus. O que eles se tornaram? Os 300 guerreiros de Davi. Isso é a presença de Deus. Você quer ver um homem que saiu da presença de Deus? Judas. Judas literalmente saiu da presença de Deus. Por ter vendido Jesus? Não. Até porque por ter traído também? Não. Até porque Jesus falou para ele: meu amigo, eu te perdoo. Jesus chamou ele de amigo. Mas o que tira Judas da presença de Deus é não reconhecer. Judas não se arrepende, Judas tem um remorso. E remorso vai te tirando da presença de Deus. Você peca hoje e tem um remorso. Você peca amanhã, tem um remorso. Você peca depois da manhã, tem outro remorso. Porque você já acostumou a viver dessa maneira. Não é arrependimento, porque o arrependimento, a gente não vai dar brecha de novo para fazer a mesma coisa. Então Judas não se arrependeu. Portanto, que o fim que demonstra que Judas saiu da presença de Deus, que ele cometeu suicídio. O rei Saul começou bem, amado. Começou bem. Ah, mas Saul foi escolhido. Mas Deus falou que Saul era ungido dele. Mas quando Saul deixou a vaidade, é uma das coisas que nos tira da presença de Deus. Foi bom citar aqui, nós vamos falar de o que pode nos tirar da presença de Deus. Uma das coisas, vaidade. Pastor, o que o senhor chama de vaidade? Se vestir bem, botar um brinco? Não. Isso não é vaidade. Então o que o senhor vê como vaidade? Eu sou o melhor. É uma vaidade. Eu faço melhor. É uma vaidade. Se fosse eu que tivesse feito, as coisas teriam sido melhor. Essa vaidade de Saul. Saul não suportou o povo gritar o nome de Davi. Mas, gente, a vaidade dele foi tão grande que ele começou a perseguir Davi. Ele tentou matar Davi várias vezes por causa dessa vaidade. É uma das coisas que pode te tirar da presença de Deus. Outra, o orgulho. O orgulho é terrível. Quantos homens orgulhosos que a presença de Deus se afastou deles. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se retirou de Saul por causa do orgulho. Não, o rei sou eu. Mas ninguém pode estar acima de mim. Amado, Davi só tinha matado um gigante. Mas a vitória era do rei. Ele não entendia isso. Ele deixou esse orgulho, essa vaidade,
tomar conta dele. Outro, soberba. A gente vê o que deu a soberba. Ele era tão soberbo, mas tão soberbo, que ele não aceitou a fama de Davi. O soberbo não consegue viver com a fama dos outros, porque ele se sente superior a todo mundo. Então isso te afasta da presença de Deus. Isso te tira da presença de Deus. E a última, rebelião. Quantos crentes com rebelião dentro da igreja? Rebelião não significa você sair para outra igreja e levar alguém, não. Não é só isso, não. Você cria rebelião para não aceitar a tua liderança. Você cria rebelião para não aceitar a cor da roupa que foi escolhida. Aí você já tem um grupinho de rebeldes junto contigo. Você cria pessoas contra o pregador da noite, tudo. Mas está ali. Eu amo a minha igreja. Mas não. Você já está sem a presença de Deus há muito tempo. Se você se comporta dessa maneira, se você age dessa maneira, a presença de Deus não está mais contigo. Porque o Senhor não habita no coração soberbo, vaidoso, orgulhoso. Deus não habita. Baraque era soberbo. Ficava lá do monte. Mas quando ele viu que a coisa ficou preta, a soberba caiu. Vai recorrer uma mulher. É uma das provas que a soberba dele cai. Porque naquela época recorreu uma mulher. O homem, com todo o preconceito que tinha, não que tem até hoje, vai até uma mulher pedir socorro. Ali foi quebrado a soberba de Baraque, de ficar lá no monte gritando Baraque. Ele se sentiu Deus do trovão. Mas quando a coisa ficou preta, foi lá na vovó Débora. Já era uma idosa. Débora, estou precisando de você. Tá entendendo? Porque Débora tinha presença. Saul já não tinha mais a presença. A Bíblia diz que Saul foi para a guerra. Saul morre. E leva junto com ele seu filho, Jonatã, que morreu para defender o pai. Morre. A Bíblia diz que ele estava tão desviado da presença de Deus que ele foi consultar uma feiticeira. Olha como quando você se afasta de Deus, você vai consultar a feiticeira, feiticeiro, vai falar para o vizinho, para a vizinha, o que não é para falar. Porque a presença de Deus já se afastou de você. Aí Davi fala, Senhor, não me retire da tua presença. É a maior virtude que o homem pode ter, é a presença de Deus na vida dele. Tu pode perder tudo, pai, mãe, vó, tia, é isso que Davi está dizendo. Mas não retire de mim a tua presença. Não me lança fora da tua presença. Não me lança fora o teu espírito, Senhor. O homem, fora da presença de Deus, estava na barriga do peixe. Fora da presença, e dentro da presença de Deus, ele vai até a cidade de Nínive e prega para toda a cidade que matava profeta. Ele, talvez, muitos de nós criticamos Jonas, mas faríamos o que ele fez. Aquela cidade era assassino de profeta, inimigo dos profetas. Eles queimavam, eles enterravam o profeta vivo na areia do deserto e jogavam sangue para que esses animais predadores que gostam de sangue. Então entenda isso. Ele não corre só porque era covarde, não. Havia uma covardia maior do que a covardia dele lá. Mas ele vai, se arrepende, Deus dá para ele uma chance, quebra aquele medo que ele estava,
E ele vai lá na cidade de Nínive. O homem com a presença de Deus ganha toda a cidade. Mas o homem sem a presença de Deus anda sem Deus dentro de um peixe. Com a presença ele ganha uma cidade. Sem a presença ele se sente no inferno. Olha que interessante. Com Deus ele ganha uma cidade. Sem Deus ele se sente no inferno. E é uma verdade, amado. É por isso que tu ouve muitas pessoas dizerem assim: parece que eu estou no inferno. Ei, é verdade, porque está sem Deus. Então há uma sensação de inferno na vida dela. Porque com Deus você pode passar luta, você pode passar provação, você pode passar o que for, mas você não abre mão, porque você crê que vai passar pela luta dando glória a Deus. Saul tinha tudo para ser o maior rei da história, com o maior guerreiro, Davi. Mas quando Saul soube que a promessa de Deus estava sobre a vida de Davi para ser o futuro rei, meu irmão, o camarada enlouqueceu. Davi é uma ameaça. Então entenda isso. Com Deus, Saul era um vencedor. Sem Deus, Saul foi consultar a feiticeira, porque já estava há muito tempo sem a presença de Deus. E você vê que nos dias de hoje nós temos muitos homens que iniciam seus ministérios com Deus, mas ao decorrer do tempo a vaidade, a soberba, a arrogância tira a presença de Deus da vida deles. Deus se afasta, porque Deus não tem comunhão com o pecado. Eu fui de um ministério, mano, que no início, meu Deus do céu, estava na boca do povo, cura, milagres, prosperidade estava ali. Do nada, a soberba entrou no coração daquele homem. Veio a decadência do ministério, o ministério acabou. Porque Deus não habita onde há soberba. Mas quando a presença de Deus estava ali, as coisas aconteciam. Não era oba-oba não, amado. Era a presença de Deus. Às vezes você fala assim: aquilo tu foi... Não, porque enquanto a presença de Deus estava lá, as coisas aconteciam. Mas quando a presença de Deus se afastou, as coisas deixou de acontecer. Não era oba-oba. Foi assim com Israel. Foi assim. O povo de Deus não pode deixar a vaidade e a soberba. Davi não deixa a soberba tomar conta dele. Eu sou rei, não. Ele disse: não retire de mim o teu espírito. Não retire de mim o teu espírito. Simone Amorim, a paz, irmã, que Deus te abençoe. Quando você tem a presença de Deus, amado, contigo, tudo vai dar certo. Mas quando você tem a soberba, tudo dá errado. Eu conheço uma história, a gente já vai estar orando daqui a pouco, de uma jovem formada no seminário. Tinha acabado de se formar, com muito conhecimento, mas com pouca experiência. Conhecimento, sabedoria são coisas distintas. Conhecimento é quem estuda, então você passa a ter. E sabedoria é convivência, é dada por Deus, é o dia a dia. Então você passa a ter sabedoria. Aquela menina em Mesquita, não vou citar o nome do ministério nem da garota, tinha uma irmã com muita sabedoria. Uma irmã lá daquelas do joelho calejado na frente de um trabalho. Mas aquela irmã já tinha os seus 70 anos. Aí a liderança deixou se envolver
pelas demais, que era mais novinha do grupo, e resolveram jubilar a irmã. Colocaram a irmã como, acho que era dirigente de honra, mas não podia optar em nada. Essa menina assumiu, aquela coisa toda, grande congresso, coisas de novidade, todo mundo empolgado. Quando começou a surgir as primeiras barreiras, obstáculos, ela não tinha sabedoria, ela tinha conhecimento, mas sabedoria não. Mas pastor, não é a mesma coisa. Ela tinha conhecimento que ela adquiriu no seminário, para eventos, outras coisas mais, para pregar. Tinha uma eloquência muito melhor do que da irmã. A irmã já era daquela época antiga, falava tudo errado, mas a irmã tinha presença. Essa é a diferença. A novinha tinha o conhecimento, mas não tinha presença, não tinha sabedoria. E o que aconteceu? Poderia colocar as duas junto, a irmã mais antiga para orientar a mais nova. Não, essa menina, ela deixou o seu coração encher de vaidade. Daqui para frente vai ser tudo diferente, vai ser assim, vai acontecer assim, e babrabá, aquela coisa toda, os primeiros anos, maravilha. Só que esqueceram que estar na frente de uma obra não é somente lidar com as coisas simples, tem coisas difíceis. Aí começou a envolver divórcio, uma coisa que não acontecia há muito tempo naquele grupo das irmãs. E quem é a líder? Quem tem que segurar a bomba? É a líder. Ela não tinha sabedoria o suficiente para lidar com isso. Começou a afetar o casamento dela. A presença do Senhor se retirou daquele grupo, literalmente por causa da vaidade. Recorrer a quem? A irmãzinha, a Débora, a vovó. Débora que eu estou citando lá, não é o nome da irmã não. E aquela irmã voltou, tudo quebrado, já com seus 72, que passou 2 anos. Ela tinha 50 anos na direção do grupo, nada disso tinha acontecido, porque ela segurava a situação de joelho. A sabedoria dela era buscar a presença de Deus, trazer as irmãs para próximo, subir o monte, orar, jejuar. Então Deus estava sempre presente. Deus estava ali com as irmãs. Mas agora não, agora são coisas inovadoras. Nós precisamos de algo novo. Eu lidero mocidade desde os meus 16 anos de idade. Aí um líder de uma igreja chegou para mim e falou assim: o pastor presidente, nós precisamos inovar, fazer alguma coisa nova para os jovens, e precisamos levar eles para o campo de futebol. Eu gosto de uma bola, mano, não vou mentir para você não. Gosto de um futebol. Mas não é isso que vai segurar um departamento, um jovem na presença de Deus. Não é isso. É Bíblia e oração. Acabou. Não tem que fazer nada de diferente. Há um retiro ali, um retiro. Ei, acorda. O retiro tem que ser feito porque as coisas estão bem. Então eu vejo o retiro, preste atenção, como uma premiação no final do ano, porque as coisas foram bem feitas. Vocês são merecedores desse retiro. Vamos tomar banho de piscina, vamos pular, vamos jogar bola, e se tiver pipa, vamos soltar pipa. Entende isso? Uma premiação. Mas o que vai manter o ano todo um grupo de pé é a oração. A irmã novinha lá, que se achava porque tinha terminado o seminário, o bambambam da situação, não aguentou o rojão. Aí chamaram a vovó.
Novinha é vovó, para não dar o nome. Vovó voltou, o pastor perguntou, isso é fato real, não estou contando historinha de carochinha não. Eu vivi isso, eu vi isso. Aquela vovó me chamou, pastor, me ajuda. Falei, te ajudo, vó. Vamos fazer uma campanha de oração aqui na igreja, eu preciso do Senhor. Amado, 30 dias de joelho, xaramão, Deus de batalha, 30 dias de joelho, botou a igreja, o grupo das irmãs de oração. As coisas começou a retornar ao seu lugar, porque a presença de Deus voltou. Podemos inovar? Até sim, é bom. Mas aí o teólogo pega aquele versículo que Paulo diz assim, e renovai vossa mente com racional. Não é isso, amado. O evangelho sempre vai ser e sempre será palavra e oração. As coisas voltaram de pouco a pouco aos lugares. As coisas foram retornando aos seus devidos lugares. Aí você pode entender o que é a presença de Deus e o que é inovar. Não se inova sem a presença de Deus. Deus concedeu vitória àquela irmã. Hoje já está indo para os seus 85 anos, vivo ainda na presença de Deus. Então entenda isso, a presença de Deus é essencial na tua vida, é algo importante na tua vida. Mas pastor, eu perdi filho. Todos nós vamos perder. Meu casamento todo, quantas pessoas já não passou por isso? Mas diz como Paulo, eu aprendi a dar graça, seja na abundância como na prova. Mas o que sobrou? A presença de Deus ainda está comigo, pastor. A presença de Deus ainda habita em mim, pastor. Meu marido está na vida do crack, na prostituição, me traindo. Mas eu ainda tenho força porque eu tenho a presença de Deus. É isso que nos coloca de pé. A igreja do Senhor não pode perder essa essência da presença de Deus. Você entende como é que às vezes eu começo frio, porque ainda no início é um Marcelo. Já não é mais o Marcelo, já é o Espírito Santo. As coisas começam a fluir, o Espírito Santo começa a trazer a memória, coisas novas, trazendo palavras. Então a presença de Deus, ela é essencial. Aqui onde eu moro, para a gente encerrar, para a gente poder orar, eu fui pregar numa igreja, culto de missão. Aí eu passei, estavam lá os meninos do tráfico, os garotos, que são meninos mesmo. Aí Deus falou para mim, você vai, olha só como é que é, você vai passar aqui, não vai falar nada para eles? Aí eu estava já na porta da igreja, eu retornei, fui lá dentro da casa, que tinha lá em cima do morro. Aí eu entrei, pedi licença. Não, pastor, pode entrar. Chovendo. E Deus me deu para entregar um rolo muito grande para eles, que se concretizou. Não vou dizer o que foi, até para me poder vigiar, mas se concretizou. Aconteceu conforme Deus me revelou. Tu acha que sem a presença de Deus eu entraria naquele lugar?
correndo o risco de ser surpreendido, de uma policial chegar ali e achar que eu estou envolvido, ou a facção rival, ou guerra. Não! A presença de Deus te leva a fazer loucura. Mas sem a presença de Deus, eu não entrava ali não. Se Deus não mandar, eu não vou ali de jeito nenhum. É só a presença de Deus, querido. No outro dia eu estava aqui em Engenheiro Pedreira. Aí Deus falou para mim assim: não vai trabalhar. Eu andando para lá e para cá, de repente Deus me levou aqui num bairro em Beira Rio. Chegando lá, tinha um menino para ser sacrificado. E Deus falou para mim assim: usa o que eu vou, as palavras que eu vou te botar na tua boca. E foi aquelas palavras que salvou a vida daquele garoto. Deus mandou dizer assim para eles: vai adiantar vocês matar porque ele errou? Não é mais fácil vocês fazerem ele pagar e dar uma chance para ele? Esse garoto hoje está no Evangelho. Eu iria ali sem a presença de Deus de jeito nenhum. De madrugada é ruim de eu entrar lá sem a presença de Deus. Não vou mesmo. Aí anda para lá, anda para cá. Vim pro centro, encontrei uma jovem que cantou comigo no coral, bêbada, mas muito ruim. Quando estava na presença de Deus, era uma grande vocalista do coral. A glória de Deus descia. Longe da presença de Deus, se torna um alcoólatra. Olha como é que as coisas mudam. Eu lembrei isso a ela. E ela falou: é, pastor, mas eu estou sem força. Sabe, amado, naquela hora o espírito maligno se retirou dela, a bebida se retirou, ela começou a chorar. Eu orei por ela. É assim que Deus faz. Mas sem a presença de Deus, vem a maldade, vem a malícia. Mas com a presença de Deus você tem autoridade. Você tem temor. Você é respeitado quando tu tem a presença de Deus. Deus faz assim. Deus trabalha dessa maneira. Com a presença de Deus, o profeta chega diante do rei e diz: ó, põe a tua casa em ordem porque tu vai morrer. Elias falou para o rei Ezequias. E sem a presença de Deus? Não tem profeta que bota o dedo na cara. Com a presença de Deus, a gente vê o profeta confrontando lideranças. Um deles, João Batista, revela o pecado do rei. Custa, mas a presença de Deus que faz isso. A presença de Deus, você não tem medo da morte. Porque você sabe que tu não vai morrer, tu vai se encontrar com Deus. A presença de Deus, ela é algo importante na vida do ser humano. Davi olhou cadeira, trono, ouro, prata, bronze e fama. Mas sabe o que eu quero, Senhor? Que o Senhor não me retire da tua presença. Saul não. Saul podia ficar sentadinho ali, deixar Davi viver momento de fama. Mas não. Saul deixou a vaidade, tudo junto, a soberba. Se afasta da presença de Deus, vai consultar a feiticeira. Sabe, quando você tem a presença de Deus, você ora pelos seus inimigos. Quando você não tem a presença de Deus, tu manda matar os seus inimigos. É assim, amado. Aleluia. A presença de Deus é primordial na vida de uma igreja do Senhor Jesus.
A Bíblia fala sobre uma igreja no livro do Apocalipse, que a presença de Deus tinha se retirado. E o que Deus fez? Vomitou essa igreja. Essa igreja, ela foi tirada da presença de Deus. Essa igreja, ela foi esquecida por Deus. Porque não foi uma igreja que se arrependeu. Foi uma igreja onde o pecado superabundou. Se a presença de Deus, amado, sair da tua vida, você já era. Se a presença de Deus sair da minha vida, acabou para mim. Acabou. Sansão. Sansão, com a presença de Deus, ele destruiu 1000 homens somente com uma queixada. E sem a presença de Deus, ele virou palhaço. Sem a presença de Deus, nós viramos palhaço. A Bíblia diz que eles zombavam de Sansão. Sansão estava cego. Eles zombavam, eles riam de Sansão. E Sansão não podia fazer nada. Mas quando a presença de Deus retornou, a Bíblia diz que Sansão matou muito mais na morte do que na vida. Porque a presença retornou para Sansão. Estou procurando aqui a carta, mano. Vou ler para vocês. Olha só, capítulo 3 do livro do Apocalipse, versículo 3, aliás, no capítulo 1, vamos ver. O anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz: quem tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, eu sei as tuas obras, que tens nome de que está viva e está morta. A igreja sem a presença de Deus é morta. Aí não tem como viver sem a presença de Deus. A Bíblia deixa bem claro aqui, mano, que sem a presença de Deus, a igreja de Sardo estava morta. A igreja de Pérgamo, o anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isso e diz: aquele que tem espada e guarda os 2 fios, eu sei as tuas obras, aonde habitas e aonde está o trono de Satanás. Retém o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de a minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, aonde Satanás habita. É sim uma igreja sem Jesus, amado. Uma igreja morta, uma igreja onde Satanás habita. Nós precisamos entender que a igreja do Senhor precisa da presença de Deus. Precisamos entender isso. Entenda isso. Oremos ao Senhor. Vamos orar aqui pela irmã Irani, irmã Simone e os demais da página que não pôde entrar, que não está aqui, mas tudo bem. Nós vamos orar assim mesmo. Vamos entregar todos os pedidos da página. Grandioso Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nesse momento, Senhor, o que interessa
para a minha vida, para a sua igreja, é permanecer na tua presença. Senhor, nós entendemos hoje que a tua presença é primordial. Sem a tua presença, nós somos uma igreja morta, onde Satanás habita. Sem a tua presença, nós somos sepulcros caiados. Nós não queremos ser como os fariseus, uma igreja religiosa. Nós queremos, sim, sentir o prazer de ouvir tua voz, de ouvir a tua presença. Não queremos ficar como Israel ficou, sem a tua presença, sem a arca. Ou como ficou, Senhor, a igreja de Sardes, morta. Nesse momento eu te peço, Senhor, aviva a tua igreja na face da terra, onde as famílias estão sendo destruídas, lares estão sendo destruídos, e o que está reinando, Senhor, ainda é a vaidade, o orgulho. Eu faço, eu sou. E quantas famílias estão sendo degradadas, quantas famílias, Senhor, estão se perdendo dentro da casa. É como se fosse a dracma perdida na casa. Divórcio, drogas, heroína, cocaína estão acabando com as famílias, Senhor. Casamentos que estão sendo destruídos pela traição. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, agora eu te peço pelas famílias, Senhor. Não deixa, Deus, isso acontecer no nosso meio. Eu te peço que haja a tua presença dentro dos lares, dentro do lar da nossa irmã Irani, dentro do lar da nossa irmã Simone, que a presença do Senhor permaneça ali, Senhor. Trabalhando, Senhor, o sobrenatural na vida dessas mulheres, dando sabedoria e conhecimento do Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que a sua presença seja real, Senhor, em nossas vidas. Que a sua presença, Senhor, seja real. Que venha faltar, Senhor, o pão de cada dia. Que falte, Senhor, mas a tua presença não, Pai. Com a sua presença nós sobrevivemos. O Senhor diz na tua palavra que quando o povo estava lá no deserto, andou 400 anos com uma sandália e uma roupa, porque a tua presença estava. Quando a tua presença saiu do povo de Israel, eles morreram e pereceram no deserto. Então não queremos viver sem a tua presença, Pai querido. A nossa família, Senhor, é o maior tesouro que nós temos. Deus, aviva minha filha Ana Beatriz, aviva minha esposa Elane, Senhor. Não deixa minha família se perder, Senhor. Não permita que eu, como sacerdote, eu venha perder minha família. Visita elas agora, Senhor, nesse momento. Visita agora, Senhor, as famílias desse Brasil afora, famílias que estão envolvidas com droga dentro de Cracolândia, famílias, Senhor, que está agora num leito de dor. Consola essa mãe que perdeu um filho, esse filho que perdeu a mãe, o pai. Entre, Espírito Santo de Deus,
restituindo às famílias o maior tesouro, Senhor, que o homem pode ter. Não é o carro, não é a boa casa, mas é a família no teu altar, Senhor. Não deixa minha família sair do altar do Senhor, meu Pai. Eu entrego nessa tarde de domingo a minha família no teu altar. Eu entrego, Senhor, as famílias de todos os membros dessa página, todos os seguidores dessa página no teu altar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego as famílias no teu altar, Senhor. Espírito Santo de Deus, te ofereço como sacrifício minha família, as famílias desse Brasil, as famílias que estão sofrendo, Senhor, com desemprego por causa desse vírus, Senhor. Nós não estamos falando aqui, meu Pai, de prosperidade, mas sim de uma necessidade. Todos queremos ser prósperos, mas o momento não é nem falar de prosperidade, é falar de necessidade. Quantas famílias estão sendo lançadas na rua? Oh, Jesus! Porque não tem como pagar um aluguel. Não tem o que comer, Senhor. Não tem o que dar aos seus filhos. Espírito Santo, restitui esse Brasil, Senhor. Enquanto os políticos brigam, faz politicagem, o povo, Senhor, tem fome, tem sede. Senhor, traz a tua presença para esse Brasil, meu Pai. Não retira a tua presença do Brasil, Senhor. Enquanto as igrejas estão preocupadas se as portas vão fechar ou não. Senhor, minha preocupação não é se a porta da igreja vai abrir mais um dia. É a presença do Senhor que interessa. Não é mais um dia de uma porta aberta. A tua presença não precisa de templos feitos por mão humana. Enquanto o Pai grita com fome, Senhor, os políticos brigam. Oh, Espírito Santo, não retira o teu Espírito do Brasil. Não se afasta desse país, meu Deus. Nós somos a nação, Senhor, que Tu és o nosso Deus. Oh, xaramanto de provalás. Nós somos a nação, Senhor. Nós precisamos nesse Brasil a presença do Senhor, Pai. Independente de perseguição, porque tem que acontecer, é bíblico, Senhor. É bíblico, Pai. Não tem como, Senhor, isso não acontecer, porque está escrito na Tua palavra que nós seremos perseguidos por causa do Teu nome. Então não retire, Senhor, desse Brasil a Tua presença. Ainda que as portas se fechem, mas a Tua presença permanece nesse Brasil. Ainda que pastores sejam mortos por causa do Teu nome, mas a Tua presença permanece em nosso meio. Ainda que haja perseguição, mas a Tua presença, ela é fundamental no nosso meio.
na família. Espírito de Deus, não se retire do nosso país. Não se afaste do nosso país. A nossa esperança não está em Bolsonaro. A nossa esperança não está em homens que brigam na internet. Não está no deputados. Não, Senhor. A nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança está no Senhor. É de lá que vem o nosso socorro, Pai. Então toma nas tuas mãos, Jesus. Ainda que as portas dos templos humanos se fecham, mas o véu se rasgou para a presença do Senhor permanecer. Toma a família nas tuas mãos, Senhor. Aleluia. Toma a família, Senhor, nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade, Senhor. Que as portas, as ombreiras das casas, nesse Brasil afora, possa estar marcado com o sangue do Cordeiro. Esse mundo afora, Senhor, o sangue do Cordeiro possa ser a prioridade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Entrou aí também nossa irmã Rosângela de Oliveira. São fiel, né, amada? Irmã Simone, irmã Irani, irmã Rosângela. Que Deus abençoe vocês. Deus é fiel, amado. Aleluia. Sabe, amado, eu orando aqui, Deus me trouxe uma revelação de uma palavra. Na minha época, quando aceitei Jesus, aceitei na Universal. A justiça, na década de 80 para 90, 87, lá que eu aceitei. Em 90 eu fui para a Assembleia. Mandou fechar as portas das igrejas Universal. O povo, naquela época, foi para a rua, me lembro como se fosse hoje. Eles cantavam assim: pode fechar a igreja e me mandar embora. Eu vou ficar louvando lá do lado de fora. O que te faz louvar o Senhor não é a porta de um templo aberto. O que te faz louvar o Senhor é que o véu se rasgou. É o Santo dos Santos. Você não precisa de 4 paredes para louvar o Senhor. Até porque, amado, não tem como isso não se cumprir, é bíblico. Aí eu vou ficar desesperado. Olha, eu estou trazendo aqui uma palavra de despertamento. Se a tua igreja fechar, glorifica a Deus. A Bíblia diz: serão perseguidos por causa do meu nome. Eu vou ficar estressado por isso? Vou tomar um cafezinho aqui, tá, mano? Minha esposa fez agora. Vocês são servidos? A igreja primitiva não tinha templo. Eles se reuniam em casas. A igreja de Lutério não tinha templo, se reunia em caverna. Tinha até um código. Eles marcavam aquele código com um símbolo da cruz no chão. Porque se falava muito naquela época em mensagem figurativa? Porque os romanos não entendiam isso. É por isso que o Apocalipse foi escrito figurativamente.
que os romanos não entendiam. Porque eles não entendem, eles não podem atacar. Aonde foi que João escreveu o Apocalipse? Foi dentro de uma igreja? Não, foi numa caverna. Mas a presença de Deus estava lá. Aonde foi que Paulo escreveu as cartas? Foi dentro de uma igreja? Não, foi na prisão. Mas a presença de Deus estava lá. Isso aí eu vou deixar para amanhã. Vou trazer uma palavra aí sobre isso amanhã. A presença de Deus, aonde ela está, há milagre. Igreja não são tijolos, somos nós. Eu congrego, você congrega no Santo do Santo. Amém, amado? Aonde habita a presença de Deus. A presença de Deus. No púlpito da igreja a gente bebe uma água, né, mano? Aqui é um privilégio estar em casa de beber um café. A igreja do Senhor somos nós. Ah, mas se eles não quiserem que faça mais culto na internet, não faça. Eles vão bloquear a internet, que bloqueie. Ah, não vai ter mais culto nos templos. Ai, que tristeza. Ah, mano, tô nem aí. Ah, não vai poder mais fazer culto na internet. Ih, tô nem aí. Meu culto sai daqui, ó. Ó, eu não preciso nem de abrir a boca. A Bíblia diz que Ana estava amargurada de espírito. Ela não conseguia nem falar direito. Mas estava cultuando. Jesus ficou calado no Getsemane, lá no Monte Caveira, sendo crucificado, aliás, como uma ovelha muda, os cravos cravaram em suas mãos, mas ele estava cultuando por nós. Ei, não cai nessa de político, não. Não entra nessa de político, não. A igreja não precisa. O que tiver que passar é cumprimento da palavra. E posso ser sincero para você? Eu ainda não consegui ver perseguição contra a igreja nesse momento. Pode ser que estão tramando dentro do Congresso uma perseguição. Mas vai ter que acontecer, mano. Senão a Bíblia é mentirosa. Vai ter que acontecer, mas no momento muitas coisas fechou. Havia necessidade? Não sei. De fechar? Não sei. Sei que fechou. Eu deixei de adorar porque a época que a igreja ficou fechada também não. Você? Só se você quis. Tem gente que diz assim, ah, eu esfriei porque não tinha culto. Pelo amor de Deus, mano. Ei! Ó, nosso alimento. Pastor, eu posso viver preso como Paulo com esse livro? Sim. Eles podem te prender, mas não podem te proibir de adorar. Acabou. É nisso que eu confio. Então a paz do Senhor para os irmãos, que Deus abençoe. Vou dar uma assistência agora à minha esposa, bater um papinho com ela, ver se ela quer ver um filme, alguma coisa. Família, né, mãe? Hoje é domingo. Já almoçamos junto. Ela já fez os alfazeres dela. Tava fazendo unha. Minha esposa é vaidosa. Mulher tem que ser assim mesmo, né? Fazer a unha, o cabelo bonitinho. Pô, me amarro quando chega em casa que ela tá toda bonitinha. Nunca tá feia. Aqui em casa o feio é só eu. Família toda é bonita. Então que Deus abençoe todos vocês, tá bom? E não esquenta não que o pastor Marcelo é assim mesmo, meio doido. A irmã Irani já me conhece, né, irmã Irani? Pessoalmente. Essa aqui me conhece pessoalmente. Eu frequento a casa dela. Ela
Se você é de Engenheiro Pedreira e precisa de uma costureira, procure a irmã Irani, tá? O pastor tá fazendo propaganda à toa, porque essa aqui é mulher de Deus. Ela fez roupa para a mocidade da minha igreja na época, já fez para as irmãs. Então aí, irmã Irani aí, ó, abençoada, né? Sou amigo dos filhos dela, principalmente do Paulo. Ô Paulo, que saudade eu tô de você, Paulo. Tá? Beijão pra você, Paulo. Somos amigos mesmo. Eu e irmã Irani, nós estamos juntos aí em oração. A paz do Senhor aí, tá? E que Deus abençoe. Nossa irmã Simone, Deus te abençoe, irmã Simone. Pode deixar que no meio da semana continuarei com o propósito de oração pela tua vida. Nossa irmã Rosângela de Oliveira, a paz, irmã Rosângela. Que Deus abençoe a senhora. Não sei se você é casado, se for casado, o teu esposo, a tua família, todos vocês. E sexta-feira, 4 horas da tarde, a campanha de oração por vocês permanece, tá bom? A paz do Senhor.